Hoje a gente está em Xangai, nós viemos ontem de Xi'an, pegamos um voo, chegamos super tarde, fomos chegar aqui 3 horas da manhã e agora pela manhã não teve uma agenda. Agora na parte da tarde a gente conversou com o governador Dória, eu e a Bruna Barbosa, que está aqui comigo, fizemos uma entrevista exclusiva com ele, falamos sobre os resultados da missão. Amanhã vai ser a inauguração do escritório que o governo do estado de São Paulo está abrindo aqui em Xangai, então o próprio governador disse, olha, ainda não dá para... O balanço até aqui foi bom, mas o balanço bom mesmo a gente vai fazer até sábado. Muitas reuniões com todos os setores aqui e eu separei um trechinho da minha conversa com ele porque da forma como São Paulo está sendo apresentado aqui, os projetos que têm sido apresentados e toda a expectativa que está gerando em torno do volume de investimentos esperados vindos da China para o estado de São Paulo, eu perguntei para ele, mas vem cá, você está querendo descolar São Paulo do resto do Brasil e o senhor especificamente está querendo se descolar do governo federal, fazendo uma atuação política muito forte de busca de investimentos aqui na China? Vamos ver o que ele falou. Distancia a economia de São Paulo, que buscou, pela boa prática de construir uma missão comercial com o principal parceiro comercial de São Paulo, que é a China, parcerias que estão sendo materializadas, tanto no plano de desestatização, como no plano de investimento privado no setor de agronegócios, indústria, comércio, serviço, ciência, tecnologia, área fármaco e educação. São Paulo cumpre o seu dever, a sua obrigação, sempre foi o estado líder na economia brasileira. São Paulo tem 32% da economia brasileira. E eu defini claramente que São Paulo seria seria um estado a disputar globalmente oportunidades, e essas missões internacionais vêm produzindo os resultados exatamente como nós prevíamos. Isso não significa antagonizar o governo federal, mas talvez liderar um processo e ajudar o governo federal e o Brasil a crescer também. Viram o ato falho do governador? Chamou São Paulo de país? Opa! Oi, viram o ato falho? Assim. Então, chamando São Paulo de país? Já chega um governador do Nordeste São Paulo de querendo país. dividir o país. Será que é um... Pois será que foi mas ato você sabe, falho? Zé Paulo... Será que foi? Pois é, olha, eu tive uma conversa agora à tarde com investidores estrangeiros que atuam em bancos chineses e têm tentado fazer alguma intermediação com empresas brasileiras. Estão bastante empolgados com alguns setores da construção, gostaram bastante do projeto que a Sabesp está apresentando aqui na China, gostaram muito também de uma parceria que pode acontecer entre o Instituto Butantan e os chineses aqui tem um histórico ruim de produção de vacinas, com vacinas vencidas, então talvez uma parceria com o Butantan seja boa para o Brasil, mas seja boa para os chineses também. Mas eles me disseram duas coisas que eu achei bem interessantes e que vale para esses empresários que estão aqui. Primeiro, que chinês, ele leva em consideração, o empresário chinês, ele quer saber se o projeto para de pé. Então fazer milhões de promessas não adianta, tem que trazer o preto no branco, o projeto tem que ser apresentado com começo, meio e fim, tem que ser um projeto que faça sentido, que pare de pé, mesmo que a taxa de retorno não seja a grande promessa. Mas o chinês precisa entender que onde ele vai botar o dinheiro, o projeto vai andar. E a segunda questão que eu achei muito interessante, que eu perguntei sobre o risco, porque o governador Dória tem falado muito que os chineses não quiseram saber da reforma da Previdência, falam um pouco da questão tributária, porque sabem que o ambiente de negócio no Brasil é prejudicado pelo nosso sistema tributário, mas eu perguntei, então, qual é o risco que os chineses veem? E segundo esses executivos do mercado financeiro, estrangeiros, me disseram que é o câmbio. Eles se preocupam muito com a desvalorização do real. Para eles, quanto mais valorizado estiver a moeda brasileira, ou seja, se o dólar estiver baratinho, para nós, para eles é melhor. Então, eles têm essa preocupação e também olham muito para longo prazo. Eles não estão muito preocupados com o que está acontecendo aqui. Segundo eles acham que vai sair, sim, algum investimento para São Paulo. Tem muita coisa de infraestrutura importante, que tudo que tiver muita escala no Brasil, a área de óleo e gás, energia, telecomunicações e transporte, vai certamente encontrar parceiro chinês. Mas não é uma coisa do dia para o outro. Se tiver projeto bom que pare em pé, aí resolve. Agora, o que não vai parar em pé nos próximos dias
os chineses fica parecendo até que eles estão com interesse muito especial no investir no Brasil, né? Você imagina que aqui em Brasília, por exemplo, o governador anunciou a decisão de privatizar o metrô. E quando abriu para consultas, né, enfim, ele tem um período ali em que as empresas manifestam interesse, né? Umas 20 empresas manifestaram interesse, metade delas eram empresas chinesas, impressionante, assim, muito rapidamente eles identificaram a oportunidade e chegaram. O que eles dizem aqui é isso, é que o Brasil é um país que tem um mercado gigantesco, um mercado consumidor, que mantém o consumo e a demanda por serviços, por exemplo, serviços de transporte e logística, mas a questão da escala, né, tudo aqui no Brasil, como a gente precisa fazer tudo, eu costumo dizer que o Brasil é inevitável, porque a gente tem que fazer tudo, e não tem outro mercado no mundo tão, vou usar um termo aqui que eles me falaram, tão virgem quanto o Brasil. A Europa já está amadurecida com relação à infraestrutura, a própria Ásia também, a África tem outras complicações. Com escala e com a quantidade de coisas que é preciso fazer no Brasil, não tem como os chineses ficarem de fora desse mercado. Agora, vocês sabem que a gente está com a nossa volta marcada para sábado, e nós recebemos hoje um alerta de tufão. Tem um tufão bravo chegando aqui na costa leste da Ásia, na costa leste da China, com probabilidade de chegar no seu pior momento exatamente no sábado. Então, estamos correndo risco de passar mais algum tempinho aqui em Xangai, se realmente o tufão chegar com a força que está prometendo. A gente estava olhando aqui as imagens de satélite, até mandei para o Zé Paulo para ele dar uma olhada, e não vai acontecer nada, aqui tem todo um esquema de segurança, mas hoje a gente ficou meio atrapalhado com a ideia de que pode não conseguir voltar para casa no sábado. Vamos ver o que vai dar. Amanhã eu conto mais. Vai dar tudo certo, se houve um ventinho que levou o tufão para lá um bocadinho e deixa a gente decolar.